Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, estamos iniciando mais um tópico relacionado à disciplina de Lógica de Programação 1. Hoje a gente vai conversar sobre seleção múltipla, que é o último tópico relacionado à questão de estruturas de seleção ou estruturas para tomada de decisão em algoritmos, tá bem? Vamos trabalhar com esse cara. Vamos começar então a verificar o que trata a seleção múltipla por meio de um problema. Vamos olhar o enunciado. Escreva um algoritmo para ler dois valores e o código da operação que deve ser executada sobre eles. Esses códigos podem ser 1 para adição, 2 para subtração e 3 para multiplicação. Beleza, vamos pedir para o usuário digitar dois valores, A e B, N1, N2, enfim, os números que ele vai digitar, e um código de operação que tem que ser necessariamente 1, 2 ou 3 para a gente efetuar uma dessas operações aritméticas. Pegando esses dados a partir do usuário entrando com esses dados, né, a gente deve calcular e escrever o resultado da operação escolhida. Caso seja informado um código inválido, ou seja, um código que seja diferente de 1, de 2 ou de 3, que é o que a gente está esperando, deve-se escrever operação inválida. Então, a gente só vai aceitar 1, 2 ou 3, 1 para adição, 2 subtração, 3 multiplicação. Bom, beleza. Pensando nas estruturas que a gente já trabalhou, a gente consegue desenvolver essa solução, esse algoritmo e depois o programa em si, utilizando, por exemplo, uma solução aninhada. Tá? Vamos ver um exemplo aqui de desenvolvimento do algoritmo no Chapan, né, para esse problema. Bom, aqui eu omiti os comandos escreva por questão de espaço, né, que a gente vai ter na tela. Então, pense que para cada um desses layer tem um escreva associado. Escreva, digite o primeiro valor, aí vai o layer N1, depois teria o escreva, digite um segundo valor, o layer N2 e escolha uma das operações, 1 para adição, 2 subtração, 3 multiplicação, e aí a gente joga esse dado na variável OP. Então, o usuário vai ser solicitado a inserir três valores, o primeiro número que ele vai operar, o segundo e a operação sobre esses dois que a gente vai realizar, beleza? Bom, para a gente solucionar isso utilizando a estrutura de seleção aninhada, a gente pode, por exemplo, verificar se a operação é 1. Bom, se a operação for 1, se essa expressão resultar em verdadeiro, então eu vou para o lado verdadeiro e executo o quê? A adição, que é o comando, o código relacionado à operação 1. Se o AP é 1, então eu vou somar. A variável R vai receber o quê? A soma dos dois valores, dos dois números que o usuário entrou no início do programa, e depois a gente escreve o resultado final. Bom, beleza. Mas a gente tem que ainda verificar se o usuário digitou código 2 para subtração ou 3 para multiplicação. Nós vamos continuar, então, validando isso. Caso ele tenha digitado alguma coisa que não seja 1, pode ser 2, 3 ou outra coisa, então ele cai do lado falso. Para isso, então, a gente vai criar um outro teste. Bom, vamos testar o quê? Se a operação, se o código de operação que ele digitou é 2. Se for 2, ele vai ter que fazer o quê? A subtração. Então, se for 2, ele vai entrar nesse lado verdadeiro e faz o quê? A subtração. R recebe o valor de N1 menos N2 e aí escreve o valor final que a gente calculou. Beleza, continuando a nossa solução aninhada. O que a gente tem que testar? A gente ainda tem que testar se ele é igual a 3, né? Pelo menos igual a 3. E qualquer outra coisa vai ser uma operação inválida. Então, mais um if else aninhado aqui. Então, que eu vou testar se o código de operação for 3, ele cai do lado esquerdo, do lado verdadeiro, e executa a multiplicação e escreve o resultado. Se não for nenhum, nem 2, nem 3, todos foram falsos, quer dizer que a gente vai ter uma operação inválida, tá, pessoal? Então, com isso, com as estruturas de seleção aninhada, a gente consegue solucionar esse problema. Mas percebam que, imagine se a gente tivesse mais calculando o resto e a divisão e outras operações. Imagine o nível de alinhamento que a gente ia ter que colocar aqui e a complexidade de leitura, da legibilidade desse código ia ser bem comprometida. Então, talvez utilizar esse tipo de solução aninhada não seja o ideal, né? Para esse tipo de problema que a gente vai basicamente selecionar algum dado estilo menu, né? Um faz isso, 2 faz aquilo, 3 faz aquele outro, 4 faz outro, e assim por diante. Então, vai tornar o programa bastante complexo de ler e de manter. Bom,
Para problemas desse tipo, a gente tem o que a gente chama de comando switch case, que vai ser o comando que vai permitir que a gente faça a seleção múltipla. Tá? Então, basicamente é uma forma de reduzir a complexidade de várias estruturas if-else encadeadas, ficar mais simples de trabalhar. Ele, como eu comentei, ele é bastante adotado no desenvolvimento de estruturas de menu. Então, por exemplo, vocês criarem um programinha lá para controlar, ou fazer uma calculadora com várias operações, enfim, controlar estoque de alguma coisa, enfim, que tenha várias operações que vocês podem realizar baseadas nesse comando. Então, é bem útil para isso, tá? E quando a gente utiliza switch case, o conteúdo de uma variável é comparado com um valor constante e, caso a comparação seja verdadeira, um determinado comando é executado. Tá? À medida que a gente for criando os programas, criando soluções utilizando switch case, vocês vão perceber que é bem tranquilo de trabalhar. Agora a gente vai fazer o mesmo exemplo, só que com essa estrutura de seleção múltipla, o switch case. Tá? Bom, mesmo problema aqui. Vamos montar o Chapan e depois a gente vai passar para o código C dessa estrutura de seleção múltipla. Basicamente, os comandos são idênticos, a gente vai ter comandos de escreva e leia para as três variáveis que a gente quer popular, que a gente quer atribuir valores, N1, N2, que são os valores que vão ser somados, multiplicados ou subtraídos, e a operação, que é o código, né, que vai ser 1, 2 ou 3, que vai, de fato, o usuário vai dizer qual a operação que ele quer realizar. Beleza. A diferença aqui, então, está nessa parte mais acinzentada, que é a estrutura switch case aqui no nosso Chapan. O que ele difere? Se a gente perceber aqui, a gente difere que a gente testa, ó, a gente vai colocar aqui, ao invés de ter uma condição, um teste, a gente vai testar a variável contra um desses resultados possíveis que estão do lado esquerdo. Do lado esquerdo, então, vão estar todos os resultados que são possíveis da gente atribuir um valor, no caso 1 para adição, 2 subtração e 3 multiplicação, e o falso vai ser caso nenhum desses cases, nenhum desses casos seja bata, né, com o código da operação. Então, o usuário que vai digitar, por exemplo, 1 para a operação e vai testar op é igual a 1? Bom, é igual a 1, então ele executa esses trechos aqui. Bom, se ele entrou com 2, op é igual a 2, então ele testa aqui, não é igual a 1, vai para o outro. Bom, é igual a 2, então executa esses trechos aqui. Idem por 3, né? Caso ele não seja igual a nenhum desses três, né? No caso desse exemplo, ele vai para o lado falso e aí executa a operação padrão, né? Ou seja, a operação que vai ser executada quando nenhum desses comandos, né? Nenhum desses valores bater com o valor que está dentro da minha variável op. Beleza? Então, por isso que a gente comentou no slide anterior. Ele vai tentar casar, ou vai tentar verificar se o valor que foi atribuído a ele casa, ou seja, é igual a algum desses dados que vão estar do lado esquerdo, que seria o lado verdadeiro na estrutura de if-else. Beleza? Então, deu os valores N1, deu N2, deu a operação. Vai pegar o valor que está a operação e vai testar. Ah, é 1, bom, se for 1, executa isso aqui. Aí é 2, se for 2, executa esses trechos aqui relacionados ao código 2. Ah, é 3, executa esses códigos que estão relacionados ao código 3. Bom, não é nenhum desses três, então ele vai para o padrão, que é escrever operação e vai. Tá bem? Vamos ver como é que isso fica. Aqui é uma comparação das duas abordagens, né? Fica um pouco mais simples e mais limpo de a gente enxergar, utilizando esse lado do switch case e em comparação com o lado que a gente trabalhou, a seleção aninhada. Tá bem? Vamos ver a implementação desse código no C. Bora lá. Então, vamos passo a passo. Primeiro, aqui, para reduzir ainda mais, eu botei todos os layers aqui, não é uma boa prática, mas para ficar mais simples da gente enxergar e ocupar menos espaço. Então, lei N1, N2 e operação. Vamos ver como é que isso vai refletir lá no meu código. Pessoal, basicamente, o que a gente tem que olhar, quais são as variáveis que a gente vai trabalhar. No caso, a gente declarou 3 variáveis do tipo float, N1, N2 e R, e uma do tipo inteiro, que vai ser a operação que a gente vai trabalhar. N1 e N2 são as variáveis que o usuário vai poder digitar, né? R é aquela variável que a gente usa lá para escrever o resultado, né? Que recebe o cálculo que a gente vai fazer, a multiplicação, a adição, a subtração sobre N1 e N2, beleza?
E a operação tem que ser inteira porque o nosso código não vai ter ponto flutuante, né, pessoal? E a gente vai ver que o switch case só vai aceitar valores que possam ser testados contra números inteiros. Então, essa variável, necessariamente, o OP vai ter que ser inteira. Eu coloquei tudo na mesma linha também por questão de quantidade de visualização aqui, né, do tamanho do código. Depois a gente vai passar para o Dev C++ ou para o ambiente lá de vocês não estar online, vai ficar mais tranquilo de a gente trabalhar. Mas como o C permite, a gente pode utilizar essa escrita aqui, apesar de ser mais recomendável estar sempre, né, declaração de floats numa linha, declaração dos inteiros em outra, assim por diante. Idem para o printf scanf. Perceba que aqui eu coloquei 3 printf scanf. Primeiro, printf, informe o valor. Ponto e vírgula, o scanf que vai jogar o valor que o usuário digitou para a variável N1. Atenção, N1 é float, então o código de formatação no scanf é %d, não se esqueçam disso. Aqui a outra linha, agora em azul, printf, informe outro valor, scanf, vou jogar esse dado para o N2, de novo, %f, né, que é o código de formatação de float, porque a gente vai jogar esse dado dentro da variável N2, é comercial, o nome da variável que eu vou jogar o dado que o usuário está digitando. E a terceira linha aqui diz respeito à leitura da operação que o usuário vai poder fazer, ou seja, ele vai fazer adição, subtração, multiplicação. Então, colocamos uma mensagem para ajudar ele. Printf, digite 1 para adição, 2 subtração, 3 multiplicação. E o scanf, aí diferente, né, que agora o código de formatação é %d. Por quê? Porque a gente está atribuindo o valor que o usuário vai digitar para a variável que é do tipo inteiro, né, e-comercial, o nome da variável OP, ela é do tipo int. Se a gente for olhar, se é do tipo int, então aqui no scanf %d. Beleza? Isso aqui não é novidade, só as declarações de variáveis, né, e também os comandos de printf, scanf para vocês, printf para vocês criarem uma mensagem de orientação ao usuário e o scanf para pegar o dado que o usuário está digitando pelo teclado e atribuir alguma variável que a gente declarou no nosso programa, tá? Agora vamos para a parte que é a parte nova, a parte do switch case. Até aqui tudo notícia velha. Vamos para a parte do switch case, que agora está grifada aqui em cinza. Então, como é que esse comando aqui que a gente declarou no Chapan vai ser programado no C? Então, atenção aqui. Olha aqui um pouquinho complexo, né? Não é complexo, muitos comandos novos para a gente trabalhar. Switch, se a gente for pensar no inglês, chavear, né? Então vai chavear, vai testar a variável que a gente está passando entre parênteses. Então, switch, abre parênteses, nome da variável que a gente vai testar, fecha parênteses. Quem é a variável que a gente vai testar aqui? No caso, a gente vai verificar se o usuário quer que a gente faça adição, subtração e multiplicação, né? E onde é que a gente armazenou essa informação? Dentro da variável OP. Então, por isso que é switch OP. Beleza? Abre e fecha as chaves para definir o bloco do switch case. Tá? Switch case é o nome. Então, o switch é o primeiro comando que vai estabelecer que a gente vai fazer essa seleção múltipla. E o case é cada um dos casos que a gente vai testar. Bom, o OP pode ser caso 1, caso 2, caso 3, ou o default, que é quando ele não bate com nenhum desses daqui. Então, ó, caso 1, caso 2, caso 3. Se for caso 1, vou fazer isso aqui. Se for caso 2, vou fazer essas outras instruções. Caso 3, essas outras. Bom, se não é nenhum, nem 2, nem 3, é o padrão, é o default. Eu vou escrever a operação inválida. Beleza? Então, switch, abre e fecha parênteses. Variável que eu vou testar. Fecha parênteses, abre e fecha as chaves para definir o bloco do switch. E aí os vários casos, né? Nesse exemplo, a gente vai testar 3 constantes, né? Ele vai poder ser 1, 2 ou 3, beleza? Então, case, o que ele pode ser? 1, que é um tipo inteiro, 2 pontos. Case, 2 pontos. Case 3, 2 pontos. Default, 2 pontos. Então, essa é a estrutura básica para a gente trabalhar, tá? Bom, se for 1, que é o primeiro caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a soma, como a gente está vendo aqui no algoritmo, e depois escrever o resultado dessa soma. Então, basicamente após os 2 pontos, a gente vai fazer essas instruções. R recebe, aí normal, instrução normal, tá pessoal? R recebe N1 mais N2, ponto e vírgula, aqui é a soma. Printf, aqui eu vou imprimir o resultado, como eu escrevo aqui, printf resultado, passando o código de formatação F aqui, e a variável que eu quero imprimir, no caso é o R, né? Que vai jogar o dado aqui dentro desse %R, você lembra disso? Que a gente está reservando espacinho para
te imprimir isso no texto, e um barra N para quebrar, ponto e vírgula. E aqui um comando importante, por isso que está em vermelho, o break. Depois das instruções relacionadas a cada caso, vocês têm que colocar um break, tá, pessoal? Agora depois a gente vai falar. O break, ele faz com que, bom, eu entrei nesse caso, deu o teste, foi igual a 1. Eu executo essa instrução, executo essa outra. O break faz com que saia do bloco do switch, vá lá para baixo aqui, né? Sair do switch e seguir o fluxo normal. Se a gente não colocar o break aqui, pessoal, ele vai continuar executando as instruções do caso 2, do caso 3, enfim. Então, depois que vocês desenvolveram todas as instruções de cada um dos casos, vocês têm que, para cada caso, colocar um break. Obviamente, só o default não vai precisar, porque depois o default já sai do break, né? do switch case. Beleza? Vai ficar mais claro. Bom, agora vamos fazer o código para caso ele seja 2. Bom, se a operação for 2, então ele vai cair, vai testar aqui. Se o usuário inseriu 2, ele testa. É 1? Não, o OP não é 1. Ele é 2? É 2. O que eu tenho que fazer no 2? Eu tenho que subtrair e escrever. Então é bem semelhante ao caso 1. Vou colocar lá o código para isso. R recebe N1 menos N2, que é a subtração, e imprimo o resultado que essa expressão aritmética resultar. É o código igual ao anterior aqui, nesse printf. E break. Bom, e temos que colocar ainda o caso 3, que é bem similar de novo, né? Só que agora eu vou fazer uma multiplicação, case 3, R recebe N1 vezes N2, que é a multiplicação, printf o resultado, beleza, break, para evitar que eu escreva as mensagens que vão estar no default. E por fim, o caso default, ou seja, não a operação, o usuário digitou a 5 e vai testar, OP é 1? Não, 5 não é 1. É 2? Não, 5 não é 2. É 3? Não, 5 não é igual a 3. Então, ele vem para o default e vai fazer o quê? Operação inválida para esse nosso programa. Tá, vamos criar aqui rapidinho um programinha, ou seja, baseado nessa codificação, bem simples. Então, arquivo, novo, arquivo fonte. Então, vamos lá, biblioteca, vamos do zero, include stdio.h, né? No caso, a gente vai ter que utilizar printfs e scanfs, não precisamos mais nada, né? Porque essas operações básicas já vão estar no core da linguagem, então não precisa incluir a math, por exemplo. Vou declarar as variáveis, então a gente vai utilizar 3 variáveis, né, para cálculos, número 1, número 2 e r, que é o resultado. Então, float, n1, n2, r, ponto e vírgula, e a gente tem uma operação que vai ser a variável que a gente vai testar, né, para ver se o caso é 1, ou o caso 2, ou o caso 3, aquelas 3 opções que a gente pode trabalhar. Então, int op, beleza, declarei todos os meus dados, e agora as leituras, né, printf, vamos lá, pessoal, digite n1, 2 pontos, bom, o que ele vai fazer? Opa! Vai fazer um scanf depois para scanf %f, né? Porque a gente vai jogar para onde? E comercial para quem? Número 1 vai ser o N1. Digite, vou botar primeiro número. Beleza, ponto e vírgula aqui também. Aqui eu vou copiar para ficar mais rápido. Vai ser praticamente igual. Digite segundo número. Agora aqui vai ser o N2. E vou ter mais um printf e scanf. Qual operação? Vou botar 1 para adição, 2 subtração. Deixa eu aumentar aqui ou diminuir a letra também, acho que está bom o tamanho da 2 subtração. Opa, fazer assim. 1 adição, 2 subtração, 3 multiplicação. Beleza? Aí eu tenho que só editar aqui, né? Como eu vou jogar para a variável OP, né? Agora, isso aí vai ser a operação. Aqui OP é do tipo int, então é %d. Beleza, fiz as leituras de dados, ok. Vou criar agora o meu código do switch, pessoal. Então, switch. Quem que eu vou testar? O switch. Agora sim, switch. Eu vou testar o valor que está dentro da variável OP. Então, switch OP, abre e fecha as chaves, porque aqui dentro das chaves eu vou jogar o quê? O meu bloco de código do switch.
Nós temos três casos. Bom, OP pode ser case. Caso o valor que esteja em operação seja igual a 1, eu vou fazer o quê? Vou calcular a soma. Então, R recebe N1 mais N2, ponto e vírgula, beleza. Calcula e o que eu tenho que fazer mais? Vou ter que fazer um printf para imprimir o resultado. Resultado soma, vou botar aqui, %f, opa, minúsculo, né? Quem que eu vou botar? Botar um barra N aqui. Quem que eu vou botar aqui? O R. Só o R, né? Chama o scanf que usa o e-comercial, aqui a gente não precisa. Bom, é só isso, é só isso. Então agora eu dou um break. Break, ponto e vírgula, note que o break, todas as palavras-chave ficam em negrito aqui, ó. Switch, case, break, são todas palavras-chave. Bom, além do caso 1, eu posso ter o que? O case, o OPE pode ser 2 também. Se for 2 é o que, pessoal? Vamos botar aqui, ó, uns comentários para ir ajudando aqui. Adição. Caso 1, caso OP igual a 1, adição. Faz a soma. Beleza, só fica bem clarinho aqui para a gente. Vou fazer a mesma coisa, caso a operação seja 2, então faz o quê? Subtração. Isso aqui é só um comentário, só para orientar vocês, tá? Então, R recebe N1 menos N2, ponto e vírgula, printf, agora imprimiu o dado do resultado, subtração, 2 pontos, %f, aqui vai onde o valor do R, que é um barra N para formatação quebrar, vírgula, e a variável que eu vou imprimir no caso é R. Beleza? O que ficou faltando aqui? Só o nosso break. Ponto e vírgula, aqui eu vou fazer agora um Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais rápido, não ficar longo demais esse vídeo, né? Mas, de novo, vão digitando, vão imprimindo, tá, pessoal? Imprimindo não, vão digitando e testando para vocês pegarem a manha aqui da utilização do ambiente. Faz a multiplicação caso seja 3, então mudar o case para 3. Aqui mudar a operação, né? E o resultado aqui, vamos mudar a frase, multiplicação, beleza? Break, e aí faltou o quê? Default, né? Default. Default vai dizer o quê? Vai ser o meu comando de operação inválida. É só um printf, não calcular nada, printf, operação inválida. Ok, fechou. Terminou aqui, vamos ver se deu certinho. Vou salvar o nosso programa, mudar o tipo de arquivo .c, aqui vai ser exemplo, botar múltipla. Tá? Coloque o nome que vocês quiserem e se acharem aí. Salvei, aí F11, ou então executar e compilar e executar. Vamos ver se deu certo. Vai abrir a janelinha, abriu a janelinha aqui, ó. Digite o primeiro número, vamos botar lá 3, digite o segundo, 4. Qual a operação? Vamos fazer a multiplicação, 3. Então, 3 vezes 4, 12, beleza. Ó, aqui ó, o resultado da multiplicação, 12.000. Por que está usando esse monte de 0000 aqui? Porque a gente está utilizando float. Vou até mudar aqui, né? Botar, limitar a quantidade de casas. Então, ponto 2, para limitar a quantidade de casas depois da vírgula, ponto 2, ponto 2. Beleza, vamos executar mais um caso aí, vamos executar os 3 casos, os 4, né? Então, por exemplo, 5, 7, qual a operação? Adição. Então, vai o resultado da soma 12, 5 mais 7, 12, beleza? Faltou a gente testar a subtração, né? Vamos lá, então, F11, vamos jogar aqui para subtração. Vamos testar mais algum, ó. 3.4, o segundo número vai ser 1, beleza? E vou querer a operação 2, que é subtração, então o resultado 2.4, 3.4 menos 1, 2.4. E agora só para a gente testar de novo não, mostrar o teste da operação padrão, o erro, né? Vamos lá, 5 e 8, e a gente vai botar uma operação lá, sei lá, 4, não, 7, não existe, né? Operação 7, operação inválida aqui, a gente está, então está coberto, nossa aplicação está funcionando perfeitamente para esse programinha. Beleza? Vamos aqui fechar aqui os detalhes
da seleção múltipla, tá, pessoal? Aqui ó, a forma geral, então, ó, switch, nome da variável que eu vou testar, entre parênteses, abre e fecha chaves, aí vou testar cada um dos casos, case, quanto uma constante, quanto um valor constante inteiro A, né, que vocês definirem aqui, os comandos, depois o break, para todos os caras aqui, todos os casos que a gente tiver. Observações sobre o switch, ele testa apenas igualdade, tá, pessoal? Vai testar se a variável que a gente está passando aqui, ela é igual a algum desses casos que a gente vai ter, caso igual a 1, 2, 3, 1000, enfim, quanto vocês quiserem. A comparação é apenas executada com constantes, tá? Então vocês vão ter que colocar os dados aqui, né? No 1, 2, os números literais aqui. A variável no switch não pode ser do tipo ponto flutuante, então tem que ser um inteiro para a gente testar, beleza, pessoal? Então não pode ser um ponto flutuante, essa variável que a gente vai testar tem que ser do tipo inteiro. E o código associado a cada case tem que ser finalizado com um break, você lembra? Tem que ter um break. Executei o case, o primeiro case, executei os vários comandos aqui, 10 comandos. Bom, terminei os comandos, então tem que dar um break para quê? Para ele quebrar, break é quebrar, né? Sair desse bloco de código e continuar a partir do final, lá depois do fecha-chaves do break. Se não, se a gente esquecer o break, vocês podem fazer esse teste, não colocar break ou comentar os breaks, e vai executar todos os comandos lá, desconsiderando lá os cases que vem abaixo, né? Beleza? Bom, acho que é isso, já ficou longa a aula. Pessoal, deem uma estudada, tirem dúvidas, utilizem com moderação a seleção múltipla, tá? Tem para casos específicos, mais questões de menu ou quando a gente tem vários testes aninhados que a gente quer utilizar uma estrutura que simplifique a nossa programação, tá bem? Mas usem com moderação. Qualquer dúvida, vamos trocar ideias aí no fórum, tá bem? Um abraço e até a próxima. Até mais.